Baia. Jequitibá. Está aí, cadê? José Luiz. Microfone. Sem fio. Renato, eu queria falar de tudo que o álcool me ajuda, que o álcool da gente foi o choque. Ganhou. Sem dúvida. Até de tortura na cidade. Nós acompanhamos e denunciamos aqui, viu, na Assembleia Legislativa, a repressão que colocou o aparelho de Estado contra o movimento de vocês. Obrigado, deputado. Boa noite a todos. Meu nome é William. Eu vou fazer uma fala bem resumida, mas eu acho que é uma fala que ela deve ter o sentido da proposta de provocação. Não vai adiantar nós trocarmos uma ideia aqui. Queria falar coisas técnicas que o professor Lúcio colocou. O deputado, no começo da sua fala, foi contundente. Identificou os prováveis criminosos. Quem cometeu o crime nessa passagem, desde o começo da crise até agora. Identificando os dois prováveis que cometeram o crime, que é o Poder Executivo e o Legislativo, quando não fez a sua função, deputado, isso ficou claro para nós que nós estamos lidando com poderes que precisam de ser vigiados. Então, a minha fala ela pode ser bem objetiva, falando do ponto de vista do controle social. O que se viu aqui hoje? Nós precisamos estabelecer o controle social da questão de várias necessidades básicas que o ser humano tem. A questão do controle, da questão do uso, do acesso da água, ela é fundamental nesse momento. Nós precisamos ser o quê? Ser contundentes nessa questão de fazer um controle social, deputado. Quando a sociedade se encontra diante de dois poderes, o executivo e o legislativo, taxado pelo próprio deputado, como instituições que cometeram crimes, nós precisamos entender que as instituições precisam ser olhadas no seu limite. Nem todo funcionário do executivo é corrupto, comete crime, nem do legislativo, uma maioria, pelo que ele falou, quando da votação das malas. Então nós precisamos começar a identificar e penalizar esses responsáveis pelos crimes. É isso que nós precisamos fazer. A questão da água deve ser tratada de várias formas, como foi aqui. Quem é que usa a água? O ser humano, a agricultura e as indústrias. Nunca se vê nesses fóruns de debate, de discussão, a agricultura, que é o negócio representado por políticos, que financia a campanha. O deputado denunciou isso agora, ou constatou mais uma vez que financia. Então nós precisamos ter o olho muito aberto para essas questões, quem paga, quem não paga, quem recebe. Aí eu acho que nós vamos conseguir entender a água como um bem de direito difuso, um direito humano, não mercadoria. Essas questões todas, elas necessitam de desdobramentos. Não é falar que a água tem que ser um bem disso, um bem daquilo, tem que ser tratado assim. Nós temos uma legislação no Brasil, os três poderes trabalham baseados na Carta Magna, Constituição. O que diz o artigo 225 da Constituição? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bem de uso comum do povo, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de protegê-los e preservá-los para as presentes e futuras gerações. Quando a Constituição põe na mão da sociedade o dever, obviamente que as estruturas são constituídas a partir de iniciativa da sociedade. Então nós precisamos, obviamente, de observar essa questão dos direitos de cada um no consumo e na administração desse bem importante que é a água. A população já foi falada aqui, 6%, 10%, a agricultura 70% e o agronegócio. A questão da água, que a Sabesp coordenou por um bom tempo, hoje é o da AE, a questão do sistema cantareiro. Eu sou da região de Campinas. Eu gostaria de trocar uma ideia com todos os consumidores de água daqui. Quem tem consciência que dessa água que vem para São Paulo, chamado sistema cantareiro, que é o que está mais na moda, quem tem consciência que essa água é tirada da região de Campinas, elevada, ou seja, por elevação, um tom, e manda para cá. Então nós temos problemas gravíssimos nesse aspecto. De cada 35 mil litros ou 35 metros por segundo da bacia do PCJ, 31 metros são mandados para São Paulo. Simplesmente 4 metros descem.
31 metros que vem para cá, nós temos 40% de perda. Então eu quero fazer uma conta rápida. Se pega 31 metros e tem 40% de perda, nós temos 12 metros por segundo. A proposta de construir as barragens no Jaguari, no Camanducaia, na região de Campinas, para produzir o que? 6 a 9 metros cúbicos, sendo que só na economia da perda da Sabesp, nós já podemos oferir uma quantidade maior de água. Então a minha pergunta é essa: por que razão construir mais barragens, sendo que a Sabesp não cumpriu a outorga, como todo mundo já falou aqui? A questão da água na macrometrópole, hoje não se discute mais essa água na região metropolitana A ou B, já está se discutindo a questão da macrometrópole. Por quê? Torna um problema maior e, consequentemente, mais pessoas para dividir essas responsabilidades. Que é isso que está acontecendo. É a senhora da casa, é o fulano que tem que economizar. Ninguém fala da indústria economizar, ninguém fala dos crimes que a indústria cometeu em todo esse tempo pelo uso da água, a poluição. Deputado, nós viemos aqui uma vez, nos encontramos para falar do Mantofânio. O maior aterro de contaminação praticado por quem? Pela Petrobras, pela BASF, pela Johnson, ou seja, pela DuPont, que aliás se mudou de americano por falta d'água. Então nós precisamos, é isso mesmo, responsabilizar no passado. Agora, no que diz respeito ao futuro, nós precisamos sim, quanto sociedade, fazer esse controle. Os governos não podem mais caminhar deliberadamente. Nós não podemos mais aturar casas como essa, como falou o deputado de 98, 96, deputados, 2 votaram contra o Código Florestal Estadual. A sociedade precisa sim surgir, ela precisa se rebelar. Ela precisa praticar, se for o caso, a desobediência civil, porque esses gestores, esses representantes do Poder Executivo, Legislativo, não descumprem todas as normas constitucionais para fazerem a sua caminhada, na sua vida política, pessoal, seja o que for. E por que a razão que alguns têm que cumprir a Constituição e outros não? E por incrível que pareça, quem não cumpre são quem deveria dar o exemplo de cumprimento da Constituição. Então a coisa é muito mais grave que a crise da água. Nós estamos vivendo uma crise ética, uma crise moral, uma crise da confusão da sociedade. É um país onde o crime é altamente organizado e a sociedade é organizada. Cadê as pessoas que falaram nessa mesa? Onde elas estão? Vieram, deram um recado, pegaram umas coisas e foram embora. Essa sociedade quer realmente discutir isso? Ou ela quer vir aqui pegar um espaço como esse e ter 5 minutos de fama? Nós não podemos mais admitir aventureiros aqui, não. E foi falado aqui a questão da crise. Em 2005 eu tive em Itu para a gente falar exatamente de água, cidadão. E aí eu pergunto, a sociedade esteve presente nas discussões, Câmara de Vereadores, organizações de bairro, eu andei por vários lugares, visitei todos os mananciais. Eu que não sou um entendido de água, eu fiquei sabendo, nós não vamos ter água nessa cidade por mais uns anos. A questão do tratamento de esgoto, deputado, como que uma empresa, uma companhia, seja quem for, pode pegar a água do rio, como a Sabesp, pega uma água pura, traz encanada do Cantareira para cá. Nós recebemos lá, como o professor Zulf colocou, o esgoto que sai pelo Atibaia. Esse tempo teve um pronunciamento com um vereador, deputado, muito triste lá em Campinas, muito triste. O vereador agradecendo a Deus, porque nós tínhamos os esgotos, na época da crise aguda, nós tínhamos os esgotos das cidades a montante, que isso nos garantia o abastecimento na cidade de Campinas. Aí eu pergunto, por que será que Campinas tem um dos maiores hospitais de câncer da América Latina, câncer infantil? Quem é que sabe os dados do aumento das mortes de câncer, de outras doenças, já se falou aqui, diminui a pressão da água, todo tipo de bactéria pode entrar para dentro do encanamento, nós corremos um risco de uma calamidade extremamente elevada. Essa calamidade pode ser preparada agora, depois com a falta total da água que a moça relatou aqui. Eu acho que a gente vive uma crise que a sociedade tem que acordar. Ou nós tomamos jeito, ou nós tomamos um caminho e dizemos aos nossos políticos, ou nós vamos continuar
captando água, tomando esgoto e vivendo no risco da iminência que nós vivemos. Obrigado. Obrigado. Mário Constantino, do Movimento Rua.